Bom dia, pessoal. Um grande abraço a todos, tá? Que estão nos acompanhando neste momento. Que Deus abençoe a todos que estão no Facebook, no Pautalk, no YouTube, né? No Hangout, ouvindo o nosso estudo, né? E a você que está vendo aí o material gravado, também um grande abraço, tá? Nós vamos convidar a todos para fecharmos os nossos olhos e levarmos o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos juntos novamente, podendo orar, podendo estudar, podendo nos confraternizar entre irmãos, entre amigos, do plano físico e do plano espiritual. Senhor Jesus, abençoe todos os necessitados, amparando em suas dificuldades, em seus desafios existenciais, e abençoa, Senhor, todos aqueles que estão ao nosso redor, no plano espiritual, que procuram a Tua luz e possam encontrar neste estudo a oportunidade de se beneficiarem com os ensinamentos e com as energias. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que a Tua luz esteja conosco. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, bom dia. Tá dando para ouvir bem, né, Maria? No Facebook aí tá tudo normal, né? Bom dia a todos. Maria, Adriana, Márcia, a Silvia, a Raquel, a Lidiana, todos que estão aí conosco, tá? Alguns eu não tô conseguindo ver, né? Mas sabemos que estão aí, né? Então, um abraço, pessoal. Vamos dar continuidade, então. Nós estamos no dia 9 de outubro de 2014, 8 horas e 16 minutos, né? Estamos um pouquinho atrasados aqui. Vamos continuar o capítulo 12 de Marcos, versículo 35, tá? Versículo 35, certo? Então, o tópico que nós vamos analisar aqui hoje é o Messias, Filho e Senhor de Davi, tá? O Messias, Filho e Senhor de Davi. Então vamos lá. Porque veja bem, anteriormente, né, a gente conversou sobre o maior mandamento, né, que um dos escribas se aproximou de Jesus e questionou qual era o maior mandamento, tal, e Jesus falou que era amar ao Deus, né, e amar ao próximo, né, como nós mesmos, né. E aí o escriba ficou impressionado, né, gostou muito da resposta, e Jesus gostou mais ainda da resposta do escriba, né, e acabou até dizendo que ele não está longe do reino de Deus, né, que o escriba não está longe. Então, nessa sequência aqui, em resposta, Jesus dizia, ensinando no templo: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? Como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi, pelo Espírito Santo, disse: disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Tá? Então, aí continuando, só para terminar esse trecho aqui, né? O próprio Davi lhe disse: Senhor, como é filho dele? Né? Numerosa turba o ouvia com agrado. Né? Então, aí estão citando o Antigo Testamento, né? o Velho Testamento, quando nós vemos referências de Davi sobre o Senhor. Disse o Senhor ao meu Senhor. Né? Quer dizer, disse Deus ao meu Senhor. Né? E o Senhor de Davi ali era Jesus, né? Era o Cristo. Tá? Então, assim, tudo bem que na árvore genealógica, né, se nós formos ver, o Cristo descenderia ali de Davi, né? Então seria ali da vertente ali de Davi,
né? Nas tribos de Israel ali, né? Nas 12 tribos, nós temos, dentro dessas ramificações extensas, né? Que se criou, nós temos ali Jesus na sequência de Davi. Então seria filho de Davi, tá? Não filho biológico, né? Jesus é filho de José, né? José e Maria, mas ele descenderia ali da árvore de Davi, né? Herdeiro ali, né? Histórico de Davi, né? Então, nesse sentido, ele seria filho de Davi. Mas quando fala desse jeito, dá a impressão até que existe uma ascendência de Davi sobre Jesus, né? Assim como de outros personagens da Bíblia, né? Abraão e vários outros. Então dá a impressão é filho daquele, então aquele é maior do que este, né? Como se houvesse uma, uma ascendência daquele antepassado sobre a figura do presente, né? Então Jesus está questionando isso, né? Ensinando no templo. Como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi, pelo Espírito Santo, disse, né? O Davi inspirado pelo Espírito Santo, ou seja, inspirado pelos espíritos superiores. Eu volto a lembrar aqui mais uma vez que Emmanuel, numa nota de rodapé no livro Paulo Estevão, ele diz a respeito do Espírito Santo, fala, ninguém deverá esquecer que por Espírito Santo nós entendemos a legião de espíritos elevados que governam o planeta, né, que, que protegem o planeta, que induzem ao bem, né? Essa legião de espíritos superiores, né? E isso Emmanuel chama de Espírito Santo. Então a pessoa está inspirada pelo Espírito Santo. Tudo bem, está inspirada pelas forças superiores, pelos espíritos amigos, né? Pelo conjunto de espíritos elevados que governam o planeta. Não tem problema algum, né? São apenas palavras, né? Muitas vezes a gente fica se pegando em coisas pequenas, né? E então, como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi, o próprio Davi, pelo Espírito Santo, disse o Senhor ao meu Senhor. Então disse Deus, né? Ao meu Senhor, né? Que é do Cristo, né? Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Né? Até que eu converta, né? Até que aqueles que são contra você, né? Se convertam para o bem, para o amor, né? Se dobrem, pôr debaixo dos teus pés, não significa pisar em cima da pessoa, né? Significa que, como Jesus também, Jesus se ajoelhou ali para lavar os pés. É um sinal de humildade, um sinal de reverência, né? Àquele que nós julgamos ser maior do que nós, né? Então, isso vai acontecer, né? Da humanidade se colocar aos pés de Jesus. É preciso que aconteça isso, né? É preciso, não uma necessidade egóica de Jesus, de forma alguma. É uma necessidade de perceber-se a realidade. E a realidade qual é? A realidade é que Jesus, há 5 bilhões de anos atrás, quando o planeta se formava, ele já era um espírito puro. Então olha a distância que nos separa, né? Evolutivamente, né? A distância que nos separa de Jesus. Isso por baixo, vamos dizer assim, né? Só para a gente não desanimar, né? Mas é muita distância, né? Então, o próprio Davi lhe diz, Senhor. Então Jesus está falando. Ele não está falando para exaltar a ele mesmo. Ele está tentando colocar as coisas de uma forma organizada, para que os escribas, fariseus, aqueles presos à lei, pudessem reconsiderar, pudessem observar a realidade do que estava acontecendo, quem que estava ali diante deles. Porque eles estavam só tentando fazer o mal para Jesus, tentando pegá-lo em contradição,
colocado em situações constrangedoras, né? Então Jesus está colocando, está dando uma pista para eles aqui. Olha, o próprio, o próprio Davi lhe diz Senhor, como é filho dele, né? Então numerosa turba o ouvia com agrado, as pessoas gostavam do que elas estavam ouvindo, né? Então Jesus está dizendo aqui, em outros momentos ele diz também, né, que está alguém ali que é maior do que Davi, que é maior do que o templo, né, que é maior do que Abraão. E é efetivamente, isso é a realidade, né? Não é uma ilusão dele, não é uma onipotência, não. Para nós seria, né? Mas para Jesus não, tá? Aí nós vamos entrar no próximo tópico, ensino e prática, tá? Aí está em Mateus também, né? Em Mateus, capítulo 23, versículos 1 a 12, em Lucas, capítulo 11, versículos 37 a 54 e também, né, em Lucas, capítulo 20, 45 a 47. E aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 38, tá? Em seu ensino dizia: Vede o proceder dos escribas, que querem andar com estolas, saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas, os primeiros reclinatórios nas ceias, que devoram as casas das viúvas, orando longamente como pretexto. Esses receberão condenação excedente. Excedente, né? Então aqui, estolas, né? Traje longo utilizado pelos sacerdotes, doutores da lei, reis e pessoas distintas. Então vamos lá. Em seu ensino dizia, vede o proceder dos escribas. Que ele estava ainda falando sobre os escribas, né? Estava ali ainda ensinando, né? Na sinagoga, né? Então vede o proceder dos escribas que querem andar com estolas, né? Que seria esse traje, né? Dos reis, de pessoas distintas. Eram roupas muito especiais, né? Provavelmente muito caras, né? Então, olha só os escribas, como é que eles gostam de andar, né? A preocupação com a aparência deles, né? Saudações nas praças, né? Quer dizer, gostam de ser saudados nas praças, né? Porque as pessoas que têm uma notoriedade pública, né? As pessoas que se distinguem e dominadas pelo ego, elas gostam da reverência, das saudações, que todo mundo fica acenando para elas, né? Fazendo reverência a elas, né? Há uma preocupação muito grande de chamar a atenção para si, de ser o centro das atenções, né? As primeiras cadeiras nas sinagogas, tá? As primeiras cadeiras na sinagoga. Aí tem uma nota aqui, né, falando sobre essas cadeiras, né? Nas sinagogas era comum reservar-se um assento macio com encosto para que o mestre autorizado pudesse ensinar. Estes assentos ficavam na plataforma de frente para a congregação e de costas para a arca na qual eram guardados os rolos da Torá, né? Então eram assentos especiais e ficavam de frente para a congregação, né? Ficavam de frente para a assembleia ali das pessoas, né? Então, as primeiras cadeiras, então essas cadeiras especiais, né? Os escribas gostam de se assentar nessas primeiras cadeiras. Na casa espírita você vai na casa espírita lá, o pessoal vai sentando tudo lá no fundo, né? Lembrando do ensinamento de Jesus, o pessoal vai sentando tudo lá no fundo. Vai enchendo de gente lá no fundo, né? Às vezes na frente, da metade para frente, fica tudo vazio. Dependendo da reunião, dependendo. O pessoal leva a sério demais esse ensinamento aqui, viu? Só que era diferente, né? As primeiras cadeiras aqui eram as cadeiras que ficavam de frente para a assembleia, né? Tá? Pode sentar nas primeiras cadeiras, não tem problema não, tá?
Eu até prefiro quando as pessoas sentam nas primeiras cadeiras, né? Quando a gente vai fazer um seminário, uma palestra, alguma coisa assim, eu até acho interessante quando as pessoas sentam perto, porque isso demonstra até interesse, né? Não é? A gente lembra da sala de aula, né? Que tinha a turma do fundão, né? A turma do fundão já é uma turma meio complicada, né? O pessoal geralmente gostava de sentar no fundo para fazer bagunça, né? Então, quem senta na frente ali demonstra interesse. Fica mais fácil até de interagir ali, né? Mas chega a ser engraçado. Às vezes a gente vai em alguma casa maior, né? Às vezes a gente vai em alguma casa maior, assim, mais comprida, assim. E às vezes tá lá, todo mundo no fundo lá, né? Você tem quase que gritar para ser ouvido, né? Mas é. Então, continuando aqui, aqui é outra coisa, né, pessoal? Aqui é outra coisa. Aqui é essa preocupação de ocuparmos sempre os melhores lugares, né? A preocupação de estarmos sempre melhor posicionados, né? Porque tem uma questão, né, da gente pensar nos outros também, da gente pensar nas pessoas que têm dificuldades, hoje em dia até alguma pessoa com alguma limitação física, né? Tem essas coisas, essas preocupações que são válidas, né? A Tânia está dizendo, depende de quem vai fazer a palestra, eu sento na frente ou na última fila. Ai, a Maria senta no meio, né, Maria? Senta no meio. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né, Maria? Ai, ai. Mas nós temos que nos observar, né? Será que a gente está querendo sempre a melhor parte? A melhor parte, né? Aquela questão do bife na mesa lá, né? A pessoa vai fazer oração ali, que nem meu pai falava que ele estudou no colégio interno, né? Em Paraguaçu Paulista, ali perto de Marília, estudou num colégio protestante ali. Ele disse que a criançada ia fazer oração antes da comida, né? Do almoço lá. Mas eles já colocavam a comida ali, os bifes, né? Arroz, feijão, aquela coisa toda. E aí a criançada já pegava o garfo e já tum, né? Já grudava no seu pedaço de bife ali e fazia a prece com a mão no bife já. Quem bobear, né? Se alguém bobear já fica com o menor pedaço, né? Mas eu estou fazendo essa brincadeira, essa comparação, porque às vezes a gente leva muito longe a questão da gente pegar o melhor bife, né? E às vezes a gente está até dando a entender que nós nos sentimos melhores do que os outros, com mais consideração, que merecemos mais consideração do que os outros, que nós temos mais direitos do que os outros. E eu acho que é isso que Jesus está chamando a atenção, né? Para que a gente observe isso. Quem gosta de fazer isso são os escribas, tanto os escribas do passado quanto os escribas do presente, que se consideram mais do que são, na verdade. Né? Aí que a gente tem que. A humildade, né? Humildade nos faz perceber a nossa insignificância. Para trabalharmos em grupo, para lidarmos com os espíritos, né? Nunca ninguém vai bem, os grupos não vão bem com arrogância, com prepotência, né? As coisas não vão bem dessa forma, né? E isso acontece muito quando. Ah, provavelmente, viu, Silvia? Meu pai devia também estar com o garfo no bife ali. Ai, eu era criança como as outras aí querendo a melhor parte, né? Ai, ai. Mas, então acho que isso que a gente tem que perceber, né? Eu acho que a importância da gente ter a humildade, ela não é a gente se sentir desprezado, a gente se sentir menor do que os outros, no sentido assim, né? Sem condição nenhuma, não. E também não é nos sentirmos acima dos outros. Olha que interessante, humildade é a exata apreciação de quem somos. Porque se nós nos superestimamos, problema, é problema. Né? Se nós nos subestimamos, é problema também. Tá? Tanto nós nos superestimarmos, quanto nós nos subestimarmos, é manifestação de orgulho, manifestação de vaidade.
Geralmente, o orgulho, né? Quando nós superestimamos, e geralmente vaidade, é a face oculta da vaidade. Quando a gente se subestima, né? A gente quer aparecer por sermos coitadinhos, por sermos, eu não posso, eu não consigo. Aí diz a Joana que é a face escura da vaidade, né? Então são coisas para a gente observar, quer dizer, quem eu sou de verdade? Quando Jesus falava que ele era o Filho de Deus, né, que ele é maior do que o templo, maior do que Abraão, ele sabia exatamente quem ele era. Então não era nem superestima, nem subestima, né? Não é? Ele sabia exatamente quem ele era. Então nós temos esse trabalho pela frente, né? A gente vê na obra acho que no Boa Nova, né? Que Jesus fala para os discípulos que a virtude mais difícil é a humildade. A humildade é a virtude mais difícil da gente alcançar, né? Mas nós precisamos, né, pessoal? Então, é, então buscam as primeiras cadeiras nas sinagogas, os primeiros reclinatórios nas ceias, né? É, a ceia, a refeição principal do dia, geralmente o jantar, banquete, né? Então, as pessoas que buscam também essa distinção nas ceias, né? Que devoram as casas das viúvas, né? Orando longamente, como pretexto. Então, não sei exatamente como é que se procediu o pagamento das orações, né? As orações eram pagas, mas aqui, pelo jeito, era por quilômetro rodado, né? Vamos dizer assim. A oração, o pagamento da oração era por quilômetro rodado, né? Então, que devoram as casas das viúvas. A viúva está lá, perdeu o marido, né? Tem lá um dinheiro, né? Às vezes é muito, às vezes é pouco, mas acaba gastando mais com as orações, com as longas orações que os fariseus acabam fazendo, né? E acabam tendo sua casa devorada pelas orações. Já pensou que coisa, né? Esses receberão condenação excedente. Quer dizer, esses vão ter mais problema ainda no plano espiritual, no umbral, né? Esses nas vidas futuras, esses vão ter mais problemas. Condenação excedente, quer dizer, vai ter mais do que os outros ainda, né? A Maria está colocando, temos que ter equilíbrio, né, Lê? Para ajustar no nosso ego. É verdade, Precisamos ter equilíbrio. O self, né, ele precisa controlar o ego, né? Ajudar o ego a se ajustar, né? O self é a presença divina em nós, né? É todo o potencial superior que nós temos, né? Toda a consciência, os ideais superiores. Então nós precisamos buscar isso tudo de bom que nós temos para ajustar as nossas necessidades de chamar atenção, de sermos amados, de sermos admirados, de sermos livres. Precisamos ajustar essas necessidades, né? Sanar essas necessidades de uma forma saudável, né? Senão a gente pode passar a vida inteira achando pretextos para buscar isso tudo, né? Chamarmos atenção e tudo mais que o ego controlar, dominar, né? Problemas do ego desestruturado ainda, né? É. Mas isso ainda é o do estágio evolutivo que nós estamos, que nós vamos melhorando também, conforme a gente vai estudando, né? Vai aplicando, né? Então esse tópico aqui ele teve como título Ensino e Prática. Por quê? Porque ele ressaltou a contradição dos religiosos, né? Dos fariseus na época. A gente só precisa tomar cuidado para nós não nos caracterizarmos como os novos fariseus, né? Como os fariseus do presente, ensinando uma coisa, praticando outra, né? Nos mostrando contraditórios. Todos nós somos contraditórios. O que nós precisamos justamente é sair da contradição. Nós estamos tentando sair da contradição, né? Percebermos que há contradições em nós já é uma grande coisa. Mas aí nós temos que ir devagarzinho e diminuindo a distância entre o que nós acreditamos e entre o que nós fazemos.
Precisamos diminuir essa distância. A distância entre o ego desequilibrado e o self, né? Ainda precisando de desenvolvimento. Nós precisamos ajustar essas duas realidades, a de fora e a de dentro, né? Tá? Aí, para terminar, o bolo da viúva. Ah, não é o bolo da viúva, é o óbolo da viúva, né? O bolo da viúva, né? Já que falou em viúva aqui, em devorar as casas das viúvas, né? Nós vamos falar então sobre o óbolo da viúva, né? Então, nós vamos então para o capítulo 12, versículo 41, né? E é, esse tema, o óbolo da viúva, esse tópico aqui, também está em Lucas, capítulo 21, de 1 a 4. Tá? Está em Lucas também, capítulo 21, de 1 a 4. Mas vamos pegar aqui Marcos, capítulo 12, versículo 41. Sentado defronte do gasofilácio. Gasofilácio, o que é o gasofilácio? É o lugar onde eles recebiam os donativos no templo, né? No templo de Salomão. Eles recebiam os donativos para o templo, né? Que não era pouca coisa não, hein? O negócio era, o negócio era forte aqui, viu, pessoal? O Haroldo até coloca nota aqui, caixa de tesouro, sala do tesouro, caixa de ofertas no templo de Jerusalém, né, o templo de Salomão, né? Havia 13 caixas em formato de trombetas, colocadas nas paredes do átrio das mulheres, com a finalidade de recolher doações. Né? Então, olha aqui, né, pessoal? O gasofilácio, tá? Então, sentando, né, de frente do gasofilácio. Então, Jesus chegou e sentou com seus discípulos, né, na frente do gasofilácio. Contemplava como a turba coloca moedas de cobre no gasofilácio. Tá? O pessoal ia colocando as moedas de cobre no gasofilácio. Né? E muitos ricos colocavam muito. Veio uma viúva pobre e colocou 2 leptos, que vale um quadrante. Né? 2 leptos que vale um quadrante. Agora vocês entenderam, né? Aqui o lepto, né? É a menor das moedas judaicas. Era uma moeda de cobre que valia aproximadamente um sexto, ou melhor, um oitavo de um centavo. Né? Quer dizer, uma moedinha de cobre que valia um oitavo de um centavo. Imagina, tá? Era bem pouco mesmo, né? Então veio uma viúva pobre e colocou 2 leptos. Tá? Colocou 2 leptos, né? Que vale um quadrante. O quadrante era a moeda romana utilizada na época, valendo aproximadamente um quarto de um centavo. Né? Então, já ficou explicado aí, né? Questões matemáticas aí. Então, a viúva chegou e colocou, uma viúva pobre, colocou 2 leptos. Tá? 2 moedinhas de cobre, um valor bem pequenininho. Convocando os seus discípulos, Jesus, né, disse-lhes, amém vos digo, que esta viúva pobre colocou mais do que todos os que estão colocando no gasofilácio. Pois todos colocaram do que lhe sobra. Ela, porém, do que lhe falta. Colocou tudo quanto tinha, todo o sustento dela. É. Muito importante isso, né? Muito importante isso, a lição, né? A lição do sacrifício. E aqui eu vejo que há uma questão muito importante, nem sempre apreciada de fora pelas pessoas. Jesus usou uma medida exterior, né? Ele usou de uma observação de algo que era possível medir, 2 moedinhas, 2 leptos, né?
Era possível observar a doação, estava ali. Mas isso porque ele precisava dar uma lição mais concreta para os discípulos, né? Baseado em algo mais palpável, né? Mas eu creio que é uma lição muito importante para aquilo que não é tão palpável assim, né? Não é tão palpável assim, né? Porque a maioria dos sacrifícios que a gente faz, eles não são isso, Tânia, da viúva, né? Do óbolo da viúva, tá? A maioria dos sacrifícios que a gente faz não são mensuráveis assim externamente, não são contabilizados, né? Muitas vezes não são observados pelas pessoas. A maioria dos sacrifícios que cada um de nós, eu, vocês, né, todos nós na sociedade fazemos, não é observado externamente. São aquelas montanhas internas que a gente remove, né? E às vezes com imensa dificuldade. Às vezes com imensa dificuldade, né? É até uma questão para a gente evitar, às vezes a gente cai em julgamento, é uma questão para a gente não julgar também, né? Porque as pessoas estão com as suas dificuldades. As pessoas passam pelos seus problemas, pelos seus desafios. E às vezes até são desafios muito grandes, né? Então, assim, muitas vezes a gente julga externamente, né? Agora, a maioria das coisas não pode ser julgadas por fora, não podem ser apreciadas por fora. Por isso que Jesus falou, né, para a gente tomar cuidado com o julgamento. A mesma medida com que nós usarmos para com os outros será usada para conosco, né? Mas aqui a lição do... Às vezes a pessoa tá... Parece que ela está dando pouco, parece que ela está fazendo pouco, mas é muito em vista das dificuldades que ela passa, que a pessoa vive, né? É muito. E até tudo o que ela consegue no momento. Não em termos financeiros, pode até ser em termos financeiros, né? Que ela faça uma doação para o centro, para alguém, alguma coisa concreta e que seja aquilo que ela realmente precisava para ela, mas ela está abrindo mão de alguma coisa para o outro, o que é um grande mérito, traz um grande mérito, né? Mas é, isso tem a ver com uma porção de coisas, né? Com a paciência que a gente precisa exercer, com a tolerância que a gente precisa cultivar, com a bondade que a gente precisa, né, desenvolver em nós, né? Então essa viúva, no caso, foi duas moedinhas, que significavam para ela todo o sustento dela, né? Então é a medida do sacrifício, né, pessoal? Então é muito importante, olha, os sacrifícios que a gente faz, eles trazem tanto bem-estar para a gente, paz de consciência, quando a gente se sacrifica por alguém, por alguma causa, né? Quando a gente... Porque muitas vezes a gente frequenta, a gente participa, mas a gente não vai até o sacrifício. A gente vai até o nosso conforto, vamos dizer assim. Até onde é confortável para a gente. Começou a sair do conforto da gente, a gente já, epa, não sei não, hein? Reunião mediúnica, centro, mediunidade, sofre demais, né? Aí a pessoa já, opa, já desanima. Porque ela acha que é muito sacrifício, que é muito compromisso, eu não gosto de compromisso, né? Tem gente que fala, não gosto de compromisso, né? Porque não gosta de se sacrificar, não gosta de, né, de ter uma obrigação, né? Então, isso acaba trazendo tanto bem-estar para a gente, né? Quando a gente faz algo a mais, eu acho que essa lição aqui me faz lembrar também, quando alguém te pedir para andar 1000 passos com ele, anda com ele 2000. Eu acho que tem uma ligação com essa lição também. Faz algo a mais, né? Se sacrifique um pouco mais, porque isso traz uma paz de consciência para a gente muito boa, uma sensação de dever cumprido, né? Até aquele cansaço físico que, né, que a gente sente, né, mas que é gostoso, né? O próprio André Luiz, ele viveu isso no primeiro dia de trabalho dele no nosso lar, né? Que precisou fazer a hora extra, precisou ficar a noite inteira, já foi um dia sacrificial já, mas ele chegou no final do trabalho lá, corpo cansado, mas super feliz, né?
porque ele se sentiu útil, se sentiu válido, né? Se sentiu importante no contexto. Até ali ele tinha só recebido, né? E agora ele estava, ele estava sendo útil, né? Naquela estrutura. Então, é muito importante isso, né, pessoal? Uma das coisas mais importantes para a nossa melhora, por exemplo, quando a gente vai participar de uma casa espírita, uma das coisas que mais ajudam a gente na nossa melhora é quando a gente começa a deixar de ser só beneficiado e a gente começa a beneficiar. Às vezes a gente pega lá uma vassoura e começa a varrer, né? Pega um pano e começa a limpar. E o que eu posso ser útil? Eu não tenho muito para dar, mas o pouco que eu tenho, eu quero agradecer ao centro, eu quero agradecer a vocês, eu quero ajudar. Eu posso dar água fluida, eu posso fazer o que para ajudar, né? É um dos grandes saltos que a pessoa começa a ter na sua melhora, é quando ela começa a sair da condição de eterno necessitado, né? E começa a entrar na condição de beneficiador também, né? Ela começa a mudar de atitude, começa a mudar do lado. Antes ela estava do lado dos necessitados, ela começa a passar para o lado dos que ajudam, né? E isso é muito bom. Essa mudança de papel, ela é super importante, né? E tem também, como a Maria estava lembrando aqui, o próprio Humberto de Campos, ele narra, né? Só para a gente terminar aqui o nosso estudo. Humberto de Campos, ele narra justamente esse óbolo da viúva aqui, que ele conta, né, que Jesus, ele conta em detalhes as pessoas que iam chegando na gasofilácia, o que elas ofertavam. Chegavam pessoas lá e deixavam, ó, estou deixando aqui o poder sobre 10 camelos aqui para o templo. Né? Oh, todo mundo ficava, oh. Aí o outro chegava lá e deixava um monte de pratos de prata, né? Ou moedas de ouro, ou deixava lá um monte de coisa valiosa, né? E todo mundo, oh, né? E, e Jesus olhando de longe com os discípulos. E os ricos lá chegando e deixando muito ali no gasofilácio. Até que chegou a velhinha e deixou. Quando a velhinha se aproximou, Jesus, ó, vem cá, vamos lá ver mais de perto. Aí a velhinha colocou lá as duas moedinhas, né? Aí Jesus falou, ó, tá vendo? Essa pessoa foi a que doou mais para o templo, né? E aí no final, só Pedro e Jesus conversando. Pedro, então, ele pergunta para Jesus, Senhor, então, eles estavam no templo ainda, todo mundo já tinha saído, o templo vazio, né? Então aquela velhinha foi a que deu mais, então, Senhor, é isso mesmo? Aí Jesus, olhando ao redor, ele viu uma senhora reclinada, limpando o templo, recolhendo as flores que estavam ali, limpando o incenso que tinha caído no chão, estava ali ajeitando o templo, né? Uma senhora já de idade, cabelos já um pouco embranquecidos, né? Curvada ali limpando o templo. Aí ele disse assim, Pedro, aquela senhora ela deu muito, viu? Mas essa essa senhora que está aqui reclinada sobre a própria idade dela, né? Limpando solitária aqui o templo, é a que mais deu ao templo. Porque ela deu do próprio suor dela. Né? Então é uma lição muito significativa, muito bonita essa lição do Humberto de Campos. Né? Falando, você veja, muitas vezes a gente não vai nem dar alguma coisa palpável, assim, uma moeda, né? Uma nota, um presente, mas muitas vezes a gente pode dar a nós mesmos. A gente pode dar do nosso tempo, do nosso ouvido, escutando o que a pessoa tem a dizer, da nossa atenção, do nosso carinho, né? Do nosso cuidado. Então isso não tem ninguém que não possa dar. Né? Ninguém é tão rico que não precise de alguma coisa, ninguém é tão pobre que não tenha o que dar. Todos nós temos alguma coisa ao que dar, sempre. Né? Então, e o amor, na verdade, a gente sabe que o amor ele é diferente. Né?
a contabilidade do amor aí, ela é totalmente diferente, né? Quanto mais a gente dá, mais a gente tem, né? É, é uma coisa que se multiplica, né? O amor, ele se multiplica porque a gente se transforma em canal para o amor, né? Então nós não somos o possuidor do amor, nós simplesmente passamos a canalizar um amor que não é nosso, é um amor divino. Nós estamos mergulhados no amor, né? Mas quanto mais a gente se transforma em canal para o amor, mais ele se multiplica em nós, né? Porque amplia a nossa capacidade de canalizar. Então é isso, né, pessoal? Essa lição das coisas pequenas, às vezes que tem tanto valor, né? E a lição do sacrifício, da humildade, que eu acho que é o que nós precisamos, né? Muito, né? No nosso dia a dia, tá? Pessoal, nós vamos dar uma paradinha aqui. Na semana que vem a gente continua, né? No próximo tópico aqui, grandes tribulações, né? A gente vai pegar do capítulo 3, versículo 1, né? Na semana que vem, tá? Então vamos ficar por aqui hoje. Vamos convidar a todos novamente para fazermos a nossa prece final. E vamos então agradecer. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que temos tido em nossa vida. Obrigado pela família, que nos permite a convivência, o exercício da afetividade, da paciência, da compreensão, de enxergarmos a nós mesmos no outro, que nos serve como espelho, nos apontando muitas vezes as nossas dificuldades que nós precisamos modificar. Obrigado, Senhor, pelo trabalho, que nos dá a medida também dos nossos potenciais a serem desenvolvidos, onde aprendemos a lição da qualidade, a fazermos as coisas bem feitas, a auxiliarmos na vida de sociedade. Obrigado, Senhor, pela religião, que nos proporciona ensejos de elevação, de comunhão com o alto, de busca de ideais superiores, de moralização, do refinamento ético da nossa conduta. Obrigado, Senhor, pelo nosso corpo, que nos permite viver certas limitações da matéria, mas que nos dá uma oportunidade maravilhosa de redenção. Aos seres microscópicos que são as células do nosso corpo, trilhões e trilhões, um verdadeiro batalhão de amigas que temos, que nos cabe auxiliar-nos na sua educação e colhermos também o benefício da oportunidade. A oportunidade de esquecermos o passado, de produzirmos no presente, que possamos aproveitar, Senhor, todas essas oportunidades que Tu nos dás, todos esses talentos, toda essa fortuna de que nós somos ricos, que nós possamos aproveitar todo esse ensejo de aprendizado, do conhecimento do Espiritismo, da mediunidade e de todos os ensinos que Tu nos deixaste, Senhor, há 2000 anos. Que possamos ter um excelente dia, irradiando amor para todas as pessoas, sintonizando-nos com os bons espíritos e procurando abençoar a oportunidade que temos, agradecendo em cada instante, em cada segundo, pelas coisas boas que nos acontecem, pelas dificuldades que passamos, pelos desafios que enfrentamos, porque sabemos que tudo que nos acontece é para o nosso crescimento. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que a Tua luz nos envolva hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Adri. Um beijo. Tânia, Maria, a Kátia, a Si, Dona Raquel, a Dulce, a Maria Campos. Obrigado, a Márcia. Um grande abraço a todos, pessoal. Fiquem com Deus também no Pautal, tá? Um abração. Que Deus abençoe a todos. Obrigado. Até a próxima.